Olá, crianças, tudo bem? Na última aula de geografia, nós começamos a falar sobre a relação do campo e da cidade. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto e o histórico das pessoas que muitas vezes saem de um lugar para morar em outro, muitas vezes da área rural para ir morar na cidade. A atividade de hoje vai ser na página 155, então abra o seu livro e acompanhe a professora. Aqui na página 155, nós temos uma situação. Nós vamos ler e ver o que ela está mostrando para a gente. Então, Ana mora na zona urbana, a cidade, e recebeu uma carta da sua avó, Cíntia, que mora em uma zona rural. Vamos ver o que elas vão falar sobre isso. Olha a Ana dizendo ali. Olha só que legal! Recebi uma carta da vovó Cíntia. Ela mora no campo e vem passar uns dias na minha casa para ajudar a minha mãe a cuidar do meu irmão mais novo. E quando ela chega? Ainda vai demorar, pois ela mora em um lugar muito distante. Então, olha aí a situação que nós temos. A vovó da Ana, que se chama Cíntia, enviou uma carta para ela avisando que logo ela vem para a casa dela, provavelmente mora na cidade. Ela vai sair da área rural para ir para a área urbana para poder ajudar a família de Ana a cuidar do irmãozinho mais novo. Vamos às questões. A número 1 nos diz assim. Agora responda. Assim como Ana, você tem parentes que moram em uma zona diferente da sua? A prof. Sabrina, por exemplo, tem uma avó que mora em uma área que é bem rural. Ainda o lugar onde a prof. Sabrina mora não é tão urbano assim. É mais campo do que urbano. Mas a minha avó mora em um lugar que tem muito mais natureza, então bem mais no campo ela mora. Assim como a avó da Ana. E você, tem parentes que moram na zona rural ou na zona urbana diferente da sua região? Você vai registrar ali o nome dessa pessoa e onde ela mora. Na letra B está perguntando assim. Converse com os membros mais velhos da sua família e descubra se eles viveram sempre no lugar onde estão hoje, e aí você vai anotar nas linhas os pontos importantes da sua conversa. Então pode perguntar bastante para essa pessoa, se ela sempre morou nessa casa, caso ela não tenha se mudado, o entorno dessa casa mudou ou sempre foi da forma que é hoje? Será que surgiram novas construções? Será que as pessoas fizeram bastante mudanças na natureza? Então faça bastante pergunta e tudo que você achar importante você vai anotar na letra B. E nós continuamos falando sobre a relação entre o campo e a cidade na página 156 agora. Apesar de serem diferentes, a zona rural e a urbana se relacionam constantemente. Então, o tempo todo, elas estão fazendo trocas, né? Quando a gente fala que se relacionam, estão fazendo trocas. Então, constantemente, existe troca entre a zona rural e a zona urbana. Enquanto na área rural produzimos alimentos consumidos na área urbana, é geralmente na cidade que desenvolvemos máquinas, fertilizantes que são utilizados na agricultura e na pecuária e etc. Então, aqui nós temos uma imagem, onde aqui no campo está tendo a produção dos alimentos, do plantio e até mesmo da colheita. Porém, para isso, eles precisam utilizar máquinas e normalmente essas máquinas são produzidas na cidade. A próxima imagem está falando sobre o consumo de frutas, de verduras, saladas, tudo aquilo que você come que é natural. Então, isso normalmente vem do campo. O consumo de vegetais e frutas pelos habitantes da área urbana é quase totalmente dependente da produção nas áreas rurais. Então, normalmente, todo o alimento natural que tem nas cidades é produzido pelo campo. Na página 157, vai nos dizer como o campo se moderniza. Mesmo o campo continuando preservando a natureza ou tendo mais plantações, mesmo que não sejam naturais, que seja o homem que fez, ainda assim eles têm muitas tecnologias. Então não há dúvidas de que a tecnologia chegou para o campo para auxiliar os agricultores. Então imagine como era difícil o trabalho nas plantações antes
que era feita só com a força física, né? Só com o trabalho humano e dos animais também, grandes animais, como a gente já viu algumas imagens. Muitas vezes colheitas eram perdidas por falta de tecnologias. Então, muitas vezes, quando era só o ser humano que trabalhava ou ele utilizava animais, aconteciam fenômenos naturais, como geada ou outras coisas, e como demorava muito mais para a colheita, eles acabavam perdendo até mesmo os alimentos que amadureciam e acabavam estragando. Então, a tecnologia também ajuda muito no campo. Um dos principais símbolos da modernização do campo é o trator. A partir dele, foram inventados outros equipamentos, como a semeadeira, que lança sementes, a colheitadeira, que facilita a colheita, entre outros, que deram agilidade na produção no campo. Outra invenção que garantiu o aumento na produção feita foi a técnica de irrigação, que evita a perda da colheita por falta de chuva. Então, muitas vezes, até mesmo a seca acabava fazendo com que se perdesse alimentos. Hoje, eles usam a irrigação, que é uma forma de irrigar artificialmente essas plantações e manter as plantas recebendo a água necessária para o crescimento. Aí o nosso livro nos traz uma imagem. As máquinas de irrigação são fundamentais para o plantio de áreas muito extensas. Na foto, um agricultor colhe beterrabas com o pivô de irrigação ao fundo. Então, esse material que você vê ali atrás é um sistema de irrigação, que mantém as plantinhas molhadas no período que é necessário. Na próxima imagem da página 157, temos a colheitadeira, que é uma máquina que acelera a colheita. Então, imagine quanto tempo seria necessário para colher esses alimentos. Um trabalho que a colheitadeira faz muito facilmente. Então, nós temos aqui ela fazendo toda a colheita e já passando ali para o caminhão o produto colhido. Na página 158, nós vamos falar sobre agroindústria, que é a indústria no campo. Então, apesar de muitas pessoas associarem indústria às zonas urbanas, é cada vez mais comum a instalação de fábricas no campo. Algumas delas são instaladas perto de áreas de cultivo, para reduzir o custo com o transporte. Essas indústrias produzem itens como suco de fruta em caixinha, leite longa-vida, vinho e etc. São chamadas agroindústrias. Então, muitas vezes a gente só pensa que tem fábricas e indústrias nas cidades, e não. Até é uma forma de economizar, né, com o custo de transportar os alimentos, até mesmo para a qualidade, eles dão preferências a se instalar onde tem a plantação, próximo da plantação. Assim, eles aceleram até mesmo o fornecimento e tudo mais para produzir alimentos. Aí aqui nós temos a imagem de um pomar de frutas, né? O pomar é como se fosse um jardinzinho só de árvores frutíferas, né? A produção de laranjeiras é fundamental para a nossa indústria de sucos. O Brasil é hoje o maior exportador mundial do suco dessa fruta. Então, olha que informação interessante. O Brasil, o nosso país, é o país que mais faz suco de fruta de laranja para o mundo inteiro. Aí aqui nós temos mais uma máquina, que é da fábrica de suco de laranja. Além de obedecer a rígidas regras de higiene, utilizam muitas máquinas na produção de suco. Olha aqui como a imagem está até rápida para você ver a velocidade em que é feita essa produção. E isso só é permitido por causa das indústrias. Aí aqui nós temos uma informaçãozinha de que a agroindústria é a junção das palavras agricultura e indústria. Corresponde ao processo de industrialização da agricultura e da pecuária. A agroindústria pode existir tanto em zonas rurais quanto em zonas urbanas. Aqui na página 159 nós temos um texto bem legal, que é um texto para você saber mais sobre mudanças tecnológicas ocorridas no campo, tá? Que não é só quando envolve trator, colheitadeira e sistemas de irrigação. Eles também pesquisam as formas de tornar plantas e animais resistentes a mudanças climáticas. Por quê? Porque existem muitas pragas e outras doenças, etc., que atingem esses animais e essa produção. Então, eles fazem técnicas de controle biológico, seleção de animais, aumentam a produtividade do campo. Um resultado desse processo são os produtos geneticamente modificados, que a gente chama de OMGs.
e produtos transgênicos. Eles são amplamente utilizados pela indústria. Na imagem, os cientistas estão analisando uma galinha para pensar em como aumentar a produção de carne que avança rapidamente nos nossos dias. E na outra imagem, um cientista está analisando porque é feito o uso de plantas geneticamente modificadas. Eles fazem isso para aumentar a produção e também que as plantas fiquem mais resistentes a pragas e etc. Aqui no Brasil nós temos esse símbolo que vem quando um produto é industrializado e usa material transgênico, tá? Eles são obrigados a apresentar em sua embalagem esse símbolo para que os consumidores saibam o que estão adquirindo, porque o transgênico não é tão saudável quanto um alimento que não utiliza essas coisas. E por causa disso, alguns grupos de ambientalistas criticam esse tipo de ação humana na produção. Eles não apoiam o uso de transgênicos, porque causam um impacto nos processos naturais e até mesmo na saúde das pessoas, e isso é um estudo que está acontecendo. Tem países que, aliás, quando muito pressionados por essas pessoas que defendem a natureza e tudo mais, proíbem a produção e a comercialização de produtos que utilizam transgênicos. E já que nós estamos falando em transgênicos, você vai ver aí na sua casa se em algum rótulo, alguma coisa que você já comprou, vem esse símbolozinho aqui. Se você encontrar esse símbolo em algum lugar, você pode registrar no seu caderno o número da nossa página, 159, e você vai escrever o nome desse alimento que você encontrou esse símbolo aqui no rótulo. Essa é a nossa atividade de hoje. Na próxima semana nós continuamos com as atividades de geografia. Um beijo e até a próxima aula.